Gente, então, olha, para quem chegou agora, eu acho que a gente já vai começar daqui a pouquinho, né? A gente já pode, acho que, dando início daqui a pouquinho. Mas caso você tenha acabado de chegar, no bate-papo, vocês vão encontrar aqui uma lista para vocês preencherem para participarem do sorteio ao final. A gente já vai começar em alguns instantes aqui agora esse bate-papo. Mas aproveita enquanto isso, passa lá no chat. Se você não preencheu ainda, preenche o formulário, que no final a gente vai fazer um sorteio, tá bom? Bom, gente, queria ver aí com a Regina, com a Roberta, né? Acho que de repente, se vocês acharem que é legal a gente já começar, tá bom? Fiquem à vontade. Não sei o que Denise também acha, Silvia. De repente a gente já Eu pode vou começar. compartilhar a tela aqui, já compartilho já, ou espera o... Eu acho que podemos começar, né, gente? São 8h08 agora. Acho que dá para iniciar. Ô Silvio, então acho que a Roberta e a Regina elas podem fazer uma abertura, contarem um pouquinho da Núcleo para gente, e aí na sequência vocês começam. O que vocês acham? Pode ser. Vou deixar com a Roberta aí, que ela está bem afiada aí. Que legal. Conta pra gente da Núcleo, Roberta, fica à vontade. Então, também, vou me apresentar. Meu nome é Roberta, sou psicóloga, sou uma das diretoras aqui da Núcleo, e eu vou falar um pouquinho, assim, da empresa, né, das nossas parcerias. A ideia hoje é poder trazer um pouquinho para vocês, né, de como atuar aí com o baralho das habilidades socioemocionais. Então, a gente fez essa parceria com a editora Nila Press, onde a gente também faz a comercialização aqui na Núcleo, né, de diversos produtos, entre eles o baralho aí da Silvia, né, da Kelly e do Maurício, e outros instrumentos também para quem trabalha aí com avaliação. O Núcleo é uma empresa que trabalha desde 2003 aqui no Rio Grande do Sul, há 18 anos, além de cursos de extensão, a gente também tem cursos de pós-graduação, e a gente trabalha aí também com a revenda e comercialização aí de instrumentos para avaliação e materiais psicológicos. Além disso, a gente também é uma clínica, atendemos aí o público final, né, na área de avaliação em todos os contextos. Seria isso. Posso dar início, então, à apresentação? Eu vou compartilhar a tela. Acho que a Roberta que vai visualizar. O que vocês estão... Vocês estão me vendo? Tá ótimo. Estamos vendo a sua tela também. Então, sejam todos bem-vindos mais a esse bate-papo. Eu sou uma das autoras do Baralho das Habilidades Socioemocionais, eu sou a Silvia, eu sou formada em psicologia, eu tenho a psicopedagogia, neuropsicologia e sou mestre em avaliação psicológica, né? Então, eu venho atuando aí nessas áreas em alguns momentos, e há 5 anos eu também sou mãe de um menino, então eu acabo hoje diversificando também nessa área de atuação, que é bem dinâmica. Então, o baralho das habilidades socioemocionais, né, nós elaboramos ele com a proposta de trazer ao público, não só aos profissionais de psicologia, mas os pedagogos, psicopedagogos, neuropsicólogos e profissionais da área da educação, os aspectos das habilidades socioemocionais e o quanto isso é importante fazer a intervenção desde a infância, né? Então, essa é uma das propostas do baralho das habilidades socioemocionais. E eu vou falar um pouquinho com vocês que esse tema
Ele é um tema que está há muitos anos em pesquisa em diversos países, mas aqui no Brasil ele ganhou uma dinâmica diferente nos últimos 5, 6 anos, né? Nós não falávamos dessas habilidades socioemocionais tanto quanto, né, o próprio currículo, né, a implementação na parte curricular nas escolas, que foram iniciadas e implantadas a questão das competências ou habilidades socioemocionais, né? Então, quanto isso traz essa dimensão social e emocional, traz de proposta de realização, de trabalhar as habilidades socioemocionais desde a infância. Então, as habilidades socioemocionais, né, quem for pesquisar aí na literatura, vai encontrar uma dinâmica diversificada por conta que as próprias nomenclaturas, o construto é dimensional. Por quê? Porque envolve questões emocionais, cognitivas e comportamentais, e dentro desta dinâmica, as habilidades socioemocionais, ela faz parte do desenvolvimento, né? Então, por que as escolas ou os lugares de intervenção estão falando tanto dessas habilidades e da importância de exercer de uma forma mais efetiva alguns aspectos das habilidades socioemocionais? Então, eu coloquei aqui para vocês, né, quais os benefícios e as vantagens de estar realizando intervenções nas habilidades socioemocionais antes que algumas dificuldades apareçam ao longo da adolescência ou da idade adulta, né? Então, a proposta é ter um controle emocional, lidar com frustrações no dia a dia, ajudar a entender as emoções e lidar melhor com elas, estabelecer relações de diversidades e entender diversos contextos que, no próprio desenvolvimento das habilidades socioemocionais, acaba desencadeando algumas formas ou diversas dificuldades nesses tipos das habilidades socioemocionais. O baralho, especificamente, ele não vai abranger todas as habilidades socioemocionais. Se nós formos na literatura, a gente vai ver uma diversidade muito grande. Aí eu vou apresentar para vocês os 7 aspectos relacionados às habilidades do baralho. Então, o objetivo do baralho das habilidades socioemocionais é realizar intervenções em crianças e adolescentes nas idades de 9 a 16 anos, trabalhando 7 conteúdos desses aspectos. Então, certos aspectos das habilidades socioemocionais que o baralho contempla são o autoconhecimento, a estabilidade emocional, a resiliência, coerência, sociabilidade, abertura ao novo e responsabilidade. Então, o baralho socioemocional, ele foi elaborado, né, dentro desses 7 aspectos e 10 cartas relacionadas a cada uma das habilidades socioemocionais. Então, nós colocamos por cores, né? Por quê? Porque as cores, ela acaba dando uma dinâmica mais lúdica também para atuar no processo de intervenção das habilidades socioemocionais. Então, o baralho das habilidades socioemocionais, ele foi, né, lançado aí no IBAP, né, num evento de avaliação psicológica, em junho deste ano, né, então ele é um material recente, e ele contém, então, um manual, né, com algumas informações do referencial teórico. Também contém 70 cartas-perguntas, divididas nas 7 categorias que eu mencionei para vocês, 21 cartas das emoções primárias, secundárias e terciárias. Então, são bastante emoções, assim,
a criança e adolescente trabalhar, e muitas vezes eles não reconhecem a maioria das emoções, então é interessante, quando for apresentar, conversar sobre elas também. E interessante também é que a qualquer momento do baralho, o profissional pode estar utilizando as cartas das emoções. E este material, especificamente, ele traz um protocolo de registro, onde o profissional que for trabalhar com aplicação individual, ele pode estar registrando a resposta da criança, do adolescente, para futuras intervenções também. Então, muitas vezes, a proposta do baralho não termina ali, né? Começa-se com outras propostas de trabalho do profissional. Então, falando especificamente um pouquinho, né, do que contém o manual ele contém 3 capítulos, tá? O capítulo 1, então, é a fundamentação teórica, e falando também das emoções primárias, secundárias e terciárias, então tem esse referencial teórico no próprio manual. No capítulo 2, tem, então, a elaboração do baralho, o passo a passo de como foi elaborada, as perguntas, e como que o profissional também pode estar utilizando. E o capítulo 3 é um capítulo de sugestões de intervenções nas habilidades socioemocionais de cada um dos 7 fatores elaborados no baralho. Aqui, só para vocês visualizarem, né, quem não conhece o material pessoalmente, essas cartas das emoções, elas foram elaboradas, não teve a separação de masculino e feminino, tá? Ou de menino e menina. Essa carta, as cartas das emoções foram elaboradas de uma forma de rostos, o Maurício vai colocar um pouquinho mais sobre isso, principalmente para serem utilizadas a qualquer momento na utilização das cartas perguntas do baralho. Então, é bem interessante, né? E as próprias crianças, os adolescentes, eles ficam mais receosos, a gente precisa questionar um pouquinho, mas as crianças, elas olham as cartas e falam, nossa, tristeza, preocupação, né? Orgulho, o que é orgulho, né? Vamos pesquisar o que é orgulho, porque as emoções primárias, talvez elas tenham maior reconhecimento, mas as secundárias e terciárias, elas possam ter mais dificuldade. Então, o profissional ele precisa ajudar nesses aspectos também. Aqui, então, para vocês visualizarem, as cartas perguntas, elas estão separadas por cores, né? Elas foram divididas em 10 cartas nessas 7 categorias, né? E o profissional não precisa utilizar as 10 cartas. Se o profissional conhecer a pessoa aqui, ela vai fazer, né, a parte da intervenção com os baralhos, ela pode selecionar ou junto, né, com a criança ou adolescente, ou ela pode separar antes. Então, tem essa dinâmica de você não estar utilizando as 10 cartas em cada categoria. Você pode dinamizar isso de acordo com o objetivo e a proposta. E aqui, então, tem um protocolo de registro, né, que está bem interessante, se o profissional, se for aplicação individual, em grupo já é uma outra proposta, o Maurício vai falar um pouquinho sobre isso, mas esse protocolo de registro, ele vem com a proposta, então, com o profissional registrar a resposta do paciente, da criança ou adolescente, para futuras intervenções, ok? Então, a gente pensou nesse protocolo de registro com esse objetivo.
E aqui eu trouxe para vocês, né, só para a gente dinamizar um pouquinho mais, mas depois com as perguntas aí, acho que a gente vai ampliar um pouquinho mais isso, mas eu trouxe para vocês um exemplo de intervenção, tá? Com o baralho. Essa intervenção foi realizada, então, numa pré-adolescente de 12 anos, do sexo feminino e moradora do interior de São Paulo. O que nós, né, fizemos, essa pessoa já estava em processo terapêutico, tá? Mas dentro desse processo, as 7 sessões, nós fizemos a aplicação do baralho, né? Em cada sessão, nós fizemos uma das categorias e a realização de outras atividades. Por quê? Porque como envolve o falar, como envolve a verbalização, muitas vezes, se utilizar mais do que uma categoria, fica muito cansativo, né? Principalmente para criança. Então, a proposta que nós estamos realizando e sugestões também, utilizar uma categoria por sessão e diversificar com algumas outras questões relacionadas à intervenção mesmo, né? Alguma outra atividade, né? Questionários, jogos, então essa foi a proposta. E só para vocês visualizarem 2 exemplos relacionados às cartas, né? As cartas perguntas. Uma das cartas perguntas é a estabilidade emocional. E a estabilidade emocional é a carta 1 que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, seus pais, amigos ou familiares criticaram seu comportamento ou tarefa que você realizou. Como você reage? Aí a adolescente respondeu: não gosto de receber críticas, preciso mudar isso. Ela mesma falou: às vezes respondo meio ríspida, ou às vezes fico calada. Então, né, pela resposta, a gente já consegue aí montar alguma intervenção nesses aspectos. E uma outra carta, né, relacionada às cartas perguntas, é a coerência. Tá? Então, um exemplo para vocês. Um amigo critica o comportamento de outras pessoas, mas acaba agindo de uma forma parecida. O que você acha disso? Aí a adolescente respondeu: vejo muito isso com alguns colegas. Deu uma risadinha. É bem coerente, né? Muito feia essa atitude. Então, né, por aí a gente já consegue ter uma dinâmica melhor dentro desses aspectos. O legal, então, foi que por meio do registro, né, do protocolo, nós fomos observando as áreas que precisavam ser, né, melhor trabalhadas no processo terapêutico, onde a própria adolescente verbalizava as suas situações do cotidiano. E, além disso, também possibilitou apresentar propostas de intervenções psicoeducativas e novas formas de lidar com situações dos aspectos socioemocionais, ajudando, então, no processo de identificação das situações que geram maior estresse e algum desconforto para realizar a intervenção corretamente, né? Então, a proposta do baralho vem com esse sentido aí. Falei muito? Estão com dúvidas? Aqui eu coloquei os e-mails dos autores, né? Hoje a Kellen não pôde participar com a gente, mas numa próxima oportunidade, ela tem bastante a contribuir também. Esses são os nossos contatos. E aí, pessoal? Eu acho que eu vou falar um pouquinho, contar um pouquinho da história do baralho, né? Aí depois a gente abre para perguntas, pode ser? Pode Silvia? pode ser, né? Maurício. Tá, para a gente, aí, porque a ideia é um bate-papo, né? Então eu vou tentar ser rápido para a gente poder depois ouvir as pessoas, as perguntas, né?
Então, só queria falar para as pessoas que que a gente começou, né, estive em 3, eu, você e a Kelly, e o interessante foi que a gente tinha vivências diferentes, né? E aí a gente pegou um pouco da experiência de cada um para poder construir esse instrumento. Então, eu acho que a experiência, a soma dessas experiências, né, nos possibilitou a criação desse material, né? Então, um dos pontos que a gente achou importante que fosse um material realmente lúdico, né, que realmente chamasse a atenção aí das crianças e adolescentes, né? O outro ponto importante foi a questão da diversidade, né? Então, eu vou mostrar aquela carta das emoções que a Silvia comentou, né? A nossa preocupação era que não tivesse essa questão do gênero, né? Mas também nessa carta das emoções não aparecesse também a cor da pele, né? Qual que é a etnia, não aparecesse também a roupa, nem o tipo de cabelo, o tipo de fisionomia, né? Justamente para ser uma coisa geral, né? Ser uma coisa aberta e que englobasse basicamente as emoções e não a pessoa em si. Então, foi o nosso cuidado, né? A outra questão foi que a gente, trabalhando esses 7 domínios socioemocionais, a gente também se preocupou em abordar vários temas que envolveriam, né, as pessoas que necessitariam dessa intervenção socioemocional, né? Então, a gente envolveu nesses temas de bullying, temas relacionados à violência doméstica, drogas, a questão de separação de pais, a questão até de luto, né? A questão da preservação da natureza, cuidado com os preconceitos. Então, todos esses temas a gente abordou nas perguntas, porque a gente imagina que o público que a gente vai fazer essas intervenções vão passar por situações semelhantes, né? Então, a gente teve todo esse cuidado em tratar desses temas, né? Rapidamente, com relação à aplicação, isso é uma coisa muito livre, né? Que vocês podem apresentar uma carta, né, fazer a pergunta para a criança, elas gostam de segurar o baralho, então vocês deixam ela ler o baralho, né, ler a pergunta, ou a gente pode também ler para ela, enfim. E diante da resposta da criança, a gente pode inserir a carta das emoções. Vamos pegar um exemplo, né? Uma criança que eu perguntei se você está jogando um jogo e perde, como que você reage, né? Foi até interessante que no primeiro momento ia falar, de boa, tio, né? Aí eu falei, mas mesmo se a pessoa tirar sarro de você, se você tirar sarro, ia para cima. E aí que a gente vai trabalhar, mas o que é ir para cima? O que você vai sentir, né? O que você sentiu? Aí a gente entra com as cartas das emoções, né? E nesse caso ele falou que sentia muita raiva quando as pessoas tiravam o sarro dele, ele sentia até ficar meio confuso, né? E aí, em cima dessas informações, a gente ia trabalhando cada emoção, e trabalhando e ajudando ele a lidar com essa frustração, com esse sentimento de raiva, né? Então, o baralho, no fundo, ele também ajuda um pouco na avaliação, né? Mas dependendo da resposta, a gente vai trabalhar com a intervenção, né? Porque quando ele reconhece as emoções, porque quando ele fala vou para cima, é uma coisa, né? Quando ele começa a reconhecer quais são as emoções, a gente consegue trabalhar uma a uma e ajudá-la a compreender, ajudá-la a nomear essas emoções e ajudá-lo a trabalhar, a tentar superar e tentar a lidar com tudo isso, tá? Só para finalizar, quando a gente trabalha em grupo, aí a gente
também tem toda a liberdade, né? A gente pode, dentro de um grupo grande, dar uma carta para cada um, por exemplo, e cada um responde a pergunta e os outros podem questionar ou falar qual seria a sua opinião, né, dentro dessa mesma pergunta. Ou a gente pode apresentar uma carta só no centro, né, e em cima dessa carta cada um responde, né, aí gera uma discussão, se precisar das cartas das emoções, elas ficam ficam no centro da roda, né. Então, existem várias formas de trabalhar, né. O professor pode apresentar isso numa roda, né, numa sala de aula, e pode gerar uma discussão, e essa discussão pode ser muito profunda, né, e isso pode ampliar, pode gerar também um trabalho para fazer em casa, enfim, isso vai ampliando e se torna muito rico. A gente fez várias perguntas, né, quem depois poder adquirir material, que são perguntas que não têm uma resposta sim ou não, mas ela gera questionamentos, ela gera reflexões para as pessoas, né? E muitas vezes não tem certo ou errado, né? E aí, a partir daí que vai gerando toda essa discussão, ok? Também acho que falei demais, vamos ouvir as perguntas das pessoas. Roberta, vocês querem começar com alguma pergunta? Vocês da Núcleo? Silvia, quer tirar a tela do fundo, a apresentação? Quer que eu tiro? É isso. Oi, Silvia, tudo bem? Tudo bem, Roberta? Vamos ver. A gente está utilizando aqui, o pessoal está utilizando bastante na clínica. Eu queria saber, assim, como é que tu verifica esse recurso, porque a gente vê a questão, assim, dos limites que estão chegando muito a nível do consultório, né? Antes a gente tinha muito essa questão de hiperatividade, déficit de atenção, tinha muitos rótulos aí nas escolas, ainda continua tendo, mas a moda agora é o TOD, é o transtorno opositor desafiador. Como é que a gente poderia trabalhar esse baralho nesse contexto? Né? Assim, o que tu sugere, como é que tu vê isso, assim, porque sempre tem umas modas, né? Não é que a gente deixou de ter o déficit de atenção, ele continua, mas agora é problema de comportamento, e o baralho acho que vem a trazer muito isso para os psicólogos, né, como recurso, e eu queria ver, assim, um pouquinho da tua experiência, o que tu traz da clínica, né, nesse contexto aí de demanda, né, para o psicólogo. O baralho, Roberta, dentro da proposta das habilidades socioemocionais, tem muito a ver com alguns comportamentos, né, exacerbados no próprio TOD, né, desse transtorno desafiador. Então, algumas perguntas e alguns questionamentos, o profissional, se já tem diagnóstico fechado, já consegue visualizar algumas questões já para intervir. Caso, pode fazer o contrário, utilizar o baralho das habilidades socioemocionais para detectar quais as habilidades daquela criança, porque tem essa diversidade, igual o TDAH, né, tem algumas diversidades da hiperatividade, desatenção, o TOD também tem, como autistas também tem, né, do TEA, enfim. Então, fazer essa versão para identificar as áreas da criança que precisam ser melhor trabalhadas e, dentro dessa, pegar o que o próprio Maurício falou, né? Pegar para intervenção se aquela criança apresentar alguns comportamentos. Porque, apesar desse desafiador que é a criança, cada criança tem
essa é uma dinâmica diferente para ser trabalhada, né? Então, a proposta das habilidades socioemocionais, com certeza, para trabalhar o TOD, acho que é riquíssimo esse como material de intervenção, não só ele, né? Tem outras propostas aí, mas vai se beneficiar muito com os aspectos, esses 7 aspectos, né? Se a gente trabalhar o autoconhecimento, responsabilidade, coerência, então, vários detalhes ali no próprio TOD traz um déficit bem grande, né, Roberta? Ah, muito bom, muito obrigada. Só para acrescentar, Roberta, por exemplo, a gente tem as cartas do autoconhecimento, né? E do autoconhecimento a gente vai trabalhar também as emoções, né? Por exemplo, em que situação você sente raiva, em que situação você sente tristeza, mágoa, né? Em que situação você sente alegria. Então, o trabalho do autoconhecimento é um ponto bastante importante para trabalhar com todas as crianças, inclusive para quem tem o TOD. Porque muitas vezes o TOD, como a Silvia falou, o TOD é um diagnóstico, mas tem uma criança ali que tem uma dificuldade, né? E a gente precisa identificar por que ela fica tão nervosa, por que ela está desafiando o tempo todo, né? A gente tem que a gente tem que tentar identificar o porquê que ela faz isso também. E esse é um caminho do tratamento. E aí tem as cartas de socialização, né? A gente vai trabalhando como ela pode lidar com isso. A carta das coerências, né? Como que ela pode lidar com essa coerência. Nossa, por que em tais ambientes eu sou assim, outros eu não sou assim, né? É legal você ter umas cartas que perguntam com relação você, em alguns ambientes você é assim, mas com seus pais você é muito mal-humorado, enfim, né? Então, a gente vai trabalhando não o transtorno, mas vai trabalhando a criança que tem um transtorno. Acho que essa que é a ideia, tá? É isso mesmo, Maurício. Muito obrigada. Ivan, a Valdira está com a mão levantada e acho que ela quer fazer alguma pergunta. Oi, Valdira. Acho que a gente conhece, né, Silvia? Claro, a Valdira. Valdira vai entrar, Valdira? Fala com a gente aí, Valdira. Com o microfone enquanto fechado, a Valdira, Valdira. talvez ela vá abrir o microfone ali. Gente, só para lembrar, no bate-papo... Fala aí, Valdira. Só um minutinho, Valdira, antes. Gente, quem está na sala e não se inscreveu ainda na lista de presença, passa lá no bate-papo, no chat, preencha a lista de presença, que aí vocês participam do sorteio ao final. Desculpa, Valdira, fala aí com a gente, minha querida. Desculpa. Eu estou rindo aqui porque eu nunca consigo entrar nesse de fazer inscrição. Gente, eu sou analfabeta. Bom, prazer de rever aí o Maurício, de rever vocês. Parabéns para vocês. Eu tive o prazer de ganhar esse baralho da Silvia. E é um baralho que está me enriquecendo demais. Eu queria mais fazer elogios, né? O que acontece? Esse baralho, ele vai até os 16 anos, mas eu ousei mais do que isso, que eu acho que a gente, como profissional, tem que ousar mesmo, né? Eu tenho 2 TEAs que eu precisei usar esse baralho, e eles têm 25 e um outro 32 anos. Por que eu usei o recurso do baralho? É uma forma de alfabetizar, porque a queixa deles, eu não sinto emoção. Eu não consigo reconhecer que eu sinto emoção. Isso, o baralho veio para iluminar isso. Então, eu estou alfabetizando eles, fazendo com que eles reconheçam que eles sentem emoção, que eles têm isso. Então, está rico demais o trabalho com eles. Lógico, junto com isso, eu comprei aí com o pessoal da Roberta um livro do treino de reconhecimento de emoções. Então, assim, está sendo de forma
é muito criativa o trabalho com esses meus 2 clientes que necessitavam demais dessa alfabetização e chegou na hora certa o trabalho de vocês. Então, assim, parabéns demais. Espero que continue criando, né? Criando, recriando para a psicologia, porque isso é que faz diferença no nosso trabalho, com essas pesquisas, esses modelos de recriar as nossas sessões. Então, assim, parabéns. E eu só queria dar esse meu depoimento da minha ousadia. Vocês me desculpem, mas eu tive que usar o baralho das emoções acima dessa faixa de idade. Tá? Muito obrigado, Valdira, pelo depoimento. A Valdira, ela vem, né, trabalhando com a gente há algum tempo. Eu tive o privilégio de conhecer a Valdira quando eu morava em São Paulo, né, atendi na clínica onde que ela trabalha, e a Valdira, ela tem essa ousadia, né, Valdira? Conheço já você, de ousar mesmo, e de acordo com a queixa dos pacientes, e buscar esses recursos aí, né? Então, realmente, o depoimento eu gostei muito, acho que é isso mesmo, dessa dinâmica e a possibilidade deste material ousar, né? Eu acho que esse que enriquece o trabalho do profissional. Lembrando, né, Silvia, que eu plastifiquei as minhas cartinhas para elas não estragarem. Toda caprichosa essa Valdira também, né? Ela é. Para não estragar. Pessoal, embora a gente tenha pensado nessa faixa etária, porque a gente pensou nesse ambiente escolar, né? Mas, na verdade, tem várias perguntas que vocês podem selecionar que dá para aplicar até em adultos, tranquilamente, né? E, então, assim, não tem limites aí, só ter a gente pensou nessa faixa etária, mas cada profissional vai olhar cada pergunta, vai analisar e vai ver aí teria que escolher algumas perguntas específicas, né? Para, se quiser trabalhar com outras faixas etárias, sem problema nenhum. Ô Maurício, inclusive, isso que você está me falando, e puxando o gancho aí da Valdira, né? Eu fiquei pensando justamente nisso, né? Na amplitude do baralho, porque da mesma forma que você pode, né? Porque como ele não necessariamente tem aquela obrigação de ser uma medida padronizada, mas ser uma técnica de intervenção, né? Muito mais, né? Claro que ela pode ser usada de forma avaliativa, mas eu acho que ela é uma ferramenta de intervenção, sobretudo, né? Aí eu fiquei pensando, Maurício, você acha que esse material, por exemplo, né? Será que a família podia fazer uso, assim? Ou você acha que realmente precisa ser um profissional? Ou você acha que a família também pode, de uma certa forma, ou fazer uso, ou pelo menos esse assunto de socioemocional tem que estar presente na família? Como que você acha isso? Assim, a família tem um papel nesse desenvolvimento? A família tem um papel importantíssimo, essencial no desenvolvimento da criança, né? Agora, a questão da família aplicar, eu não sei assim, quanto mais o profissional for qualificado, ele vai saber utilizar melhor a ferramenta. Perfeito. Talvez a família possa até usar, mas ela não vai conseguir utilizar o potencial que ela pode oferecer, né? Um psicólogo que conhece muito da psicologia vai conseguir uma informação, assim, utilizar e aprofundar muito, né? Em termos psicoterápicos, né? E talvez uma família que queira fazer um jogo familiar, talvez não consiga tanto. Mas não impede, né, Ivan? Não impede, não. Não sei, queria ver a Silvia, se ela concorda.
Eu fiquei imaginando aí nesse contexto familiar, né? Assim, como as cartas, elas envolvem muitas questões da própria família, né? Da própria família, do próprio contexto escolar. Inclusive, eu estou até lendo ali, acho que a Laurinda colocou, né? Pensei em aplicar nos idosos. E olhando assim as perguntas, acho que nos idosos, selecionando algumas perguntas, até daria para aplicar, né? Mas no contexto familiar, depende da proposta, porque envolve verbalização, envolve as emoções. Se a família não tiver essa dinâmica, então vai virar uma brincadeira, né? Então, uma brincadeira de perguntas e respostas, até por conta dos questionamentos. Mas, igual o Maurício falou, nada impede, né? Mas a proposta não é o jogo. Mas fica mais qualificado, né? Com o apoio de um profissional, eu acredito, né? que Um pedagogo, sim. Um psicólogo. Eu acredito que sim, Ivan. Quem mais? Perguntinha. Quem mais? A Renata fez uma pergunta sobre o uso com TEA e a Valdira acabou respondendo para ela, né, nesses relatos aí que ela passou. Aí estou acompanhando aqui as perguntas no chat. Então eu vou emendar mais uma aqui e queria que vocês dissessem um pouco, né? Quando a gente, eu não sei se é um pensamento meu e de alguns psicólogos aqui, né? Mas a gente sempre pensa também no desenvolvimento do ponto de vista de apoio em casos de transtorno, déficit, né? Mas vocês acham também, por exemplo, que crianças que não necessariamente apresentem algum déficit específico também poderiam ser beneficiadas num contexto... O que vocês acham assim? É mais específico para quem tem déficit ou não necessariamente? Não necessariamente. A proposta, olhando do próprio material, é trabalhar as habilidades socioemocionais no contexto educacional, no contexto de ONGs, né? Então, vir de uma forma, às vezes, até mais preventiva ou detectar algumas questões das habilidades socioemocionais para serem trabalhadas, e não necessariamente dentro de algum transtorno específico, né? Aí acho que a questão dos transtornos específicos, acho que fica mais essa dinâmica do profissional que utiliza ele em atendimento, né? Então, por exemplo, o que eu venho utilizando já estão sendo em crianças já com algum tipo de transtorno, ou TDAH, ou TOD, né? E aí eu estou inserindo o baralho das habilidades socioemocionais dentro dessa proposta. Mas o objetivo inicial do baralho socioemocional, ele não vem assim só com essa proposta, não, é trabalhar numa forma mais ampla. Acrescentando, né, que a Silvia falou, a criança está em desenvolvimento, né, e sempre vão ter questões para serem aprimoradas, né? Então a gente vai e o aprimoramento é justamente isso, né? O aprimoramento socioemocional, né? Então, por exemplo, se a gente vai trabalhar essas questões em grupo, né? Quando a gente entra em temas, por exemplo, ligado ao bullying, né? Ligado à questão da preservação da natureza, são discussões que vão ser sempre enriquecedoras para todas as crianças, né? Tem uma pergunta que a gente faz com relação à aparência física, né? O que você acha da sua aparência física, né? E você gostaria de mudar alguma coisa? E muitas crianças trazem essas questões, né? E aí, então, vai trabalhar toda essa questão da autoimagem, né? Foi interessante quando eu fiz essa pergunta para uma criança. Ela falou assim, se ela gostaria de mudar alguma coisa nela, ela falou tudo. Eu falei, caramba, o que é isso? Eu falei, explica mais. Eu queria ser mais bonito. Você percebe, dentro de uma fala dessa, queria ser mais bonito, olha o que está por trás disso, né? Aí eu fui perguntando mais coisas, aí ele falou assim, mas por quê, né?
Aí ele queria ser alguns super-heróis, enfim, citou, né? Aí ele falou, mas por quê, né? Porque as pessoas iriam dar mais atenção. Aí a gente começa a entrar, a aprofundar dentro de uma resposta, quando falar tudo. E aí, assim, aí tem todo um trabalho para ser realizado, uma criança que aparentemente não tinha nada, né? Nenhum transtorno, mas tinha uma questão da autoimagem e essa necessidade, essa carência afetiva, né? E aí a gente vai aprofundando, né? Todo esse... E aí, uma pergunta vai ter várias sessões para serem trabalhadas, né? E em condições normais, ela jamais falaria isso para mim, porque ela não ia ter essa ideia, né? Ok? Sim. Eu vou contribuir um pouquinho aqui também com a fala da Valdira, eu acho que ela também faz essas coisas aí que ela falou, de dar uma ousada. Eu ganhei o baralho e trouxe aqui para casa. Eu tenho 2 filhos, eu tenho a Mariana de 11 e tenho o Matheus de 7, eles são maiores. E cada recurso que eu trago, eles gostam de abrir, de fazer. Eles fizeram desse jogo, eu não sei como, até se quiserem relatos, eles fizeram um jogo da memória para se conhecer. Eles separaram as cartas nas cores da parte das emoções. Não me pergunta como eles fizeram isso. E daí eu só vi assim, me conte, acho que tem uma cartinha assim, me conte o momento, não sei o quê. Daí ele ia lá e contava um momento para ela e eles ficaram os dois meio de... um terapeuta do outro na brincadeira, não com... É um momento marcante na sua vida, acho que não é esse? Conta um momento Isso, qual é o momento marcante? Isso mesmo. Eu digo, o que vocês estão fazendo? A gente está jogando memória, mas eu estou fazendo umas perguntas aqui para o Mano, porque nós separamos aqui nas cores, o vermelho com rosa, com verde, com azul, e montaram um jogo, criaram da forma que eles acharam. E eu só via ela assim, me conte um momento marcante da sua vida. Eu digo, o que ela está tirando essas perguntas, né? Eu digo, já vi isso em algum lugar, eles estavam brincando com baralho, né? Claro que não no sentido, assim, terapêutico, mas da brincadeira, né? Então, nesse sentido, eu acho que dá para ser utilizado, assim, como uma ferramenta, né? Com certeza, Roberta. Acho que esse ali vem na ideia que o Ivan falou, né? Que o Ivan falou desse contexto familiar, né? Dessa dinâmica, e que não, né, necessariamente é o aprofundamento terapêutico que nós estamos chamando, mas eles fizeram uma dinâmica entre eles que conseguiram, né? Encontrar no meio do baralho das habilidades socioemocionais uma forma lúdica de verbalizar situações do cotidiano deles, né? Bem legal, podia ter gravado, né? Deixa eu falar uma coisa que eu esqueci de falar, que nas perguntas a gente evitar falar só seus pais, por exemplo, né? Porque tem famílias que não têm, não vivem só, famílias separadas, né? Tem famílias que podem viver com 2 mães, tem famílias que ainda mais o pai tem uma questão mais machista, né? Então, a gente tentou sempre usar o familiar, tentamos abrir também para ser o amigo ou amiga, o professor ou a professora. A gente tentou abrir essas perguntas para não ficar preso só num gênero, só num tipo de classificação, tá? Sim. Bom, parabéns aí o pessoal que elaborou o baralho, muito criativo, enfim, com todo um procedimento de fundamentação teórica, tem um passo a passo para aplicação, que o psicólogo, muitas vezes tem dificuldades para isso, né? E uma coisa interessante, assim, essa questão colorida, né? Porque os desafios da clínica hoje é tornar nossa sessão interessante também para o nosso paciente, porque a gente tem que ter um desafio melhor que o celular, né? Porque eles estão muito apegados no celular
e a gente precisa fazer uma sessão, né, e também diversificar a cada sessão, né, e ter todos esses materiais lúdicos para a gente trabalhar, esses recursos, né, que vão agregar muito, né, na vida deles, eles vão melhorar, e vão, não, eu preciso lá na psicóloga, que tem uns materiais lá que eu gosto de trabalhar, que eu gosto de conversar sobre aqueles materiais, e essa questão muito visual e muito lúdica para eles é muito interessante, né, porque hoje eles querem mais esse tipo de material, né, que eles estão buscando, cartas, coisas assim que até a gente tem o nosso baralho também da família terapêutica em forma de cartas, eles gostam desses materiais de cartas, então isso auxilia muito no nosso trabalho de terapia, né? Então, eu acho que esses materiais só vêm agregar, e a gente também, por exemplo, um material como esse, tu pode trabalhar, né, sei lá, meses até, porque tu vai imagina, tu vai numa sessão, tu não pode, de repente tu não usa as 10 cartas, né? Porque uma carta que tu pegue, dá para desenvolver muitas coisas, porque a criança pode contar N coisas daquela carta e tu vai trabalhando. E daí cabe a gente anotar onde é que a gente parou para na próxima sessão dar continuidade com isso e fazendo a criança melhorar. Por quê? O que a criança faz, adolescente, quando a gente chega no consultório? Me conta como é que tua semana. Normal. Tudo igual. Como é que foi? Me conta, já faz uma semana que não vem aqui, Tudo igual. Normal. Então, eles ficam dizendo assim, né? Tudo muito monossílabo, né? Principalmente quando é maiorzinho um pouquinho, eles são muito monossílabos. Então, a gente tem que precisar criar, né? Para poder atingir o nosso propósito, que é realmente a psicoterapia e também melhorar as condições psicológicas deles. Então, acho que esse baralho vai agregar muito para os psicólogos, né? Principalmente por todo esse conteúdo que tem ali de intervenção. Então, vai ser um sucesso, com certeza, Maurício e Silvia e a Nila Press. Obrigada, Regina, pelas suas observações. Eu acho que é bem rica, né, essa visão sua aí enquanto profissional, e a proposta realmente foi dentro dessa linha, né, de intervenção, do lúdico, da verbalização de uma forma diferenciada, e a partir dali o próprio manual traz sugestões de intervenção de cada uma das habilidades socioemocionais que o baralho traz, né? Eu acho que essa dinâmica e essa diversidade é a proposta das cartas, né? Do baralho, né? Obrigada aí pelos elogios. Não sei se tem neuropsicólogos aqui presentes, né? A gente teve algumas perguntas, principalmente na área da responsabilidade, a gente elaborou algumas perguntas que é de resoluções de problemas, né? Umas perguntas bem difíceis de responder, né? E aí ajuda a criança a estimular essas funções executivas mesmo, para tentar pensar qual seria a melhor solução, né? E as experiências que eu tive com as crianças era assim, eu fiz isso em grupo, e elas começam a discutir, não, vamos fazer isso, ou não, é isso não, vamos fazer isso, né? E gerando uma discussão para resolver a pergunta que foi bem interessante, né? E chegarem em soluções bem ricas, porque um vai estimulando o outro a pensar mais, né? E então, né, dá para trabalhar também as funções executivas, tá? Com resolução de problemas. Tem um ponto também que eu acho que é interessante dessa questão da nomeação das emoções, né? Que eu acho que é um fator que deve influenciar muito de acordo com a faixa etária também, né, da criança, porque as crianças, talvez menorzinhas, elas identificam, acho que talvez as emoções mais básicas, né? E é legal que vocês dividiram, né, as emoções que são as macroemoções, ou as emoções que a gente chamaria, né, de primárias, né?
Mas é legal também, mesmo para criança mais nova, quando a gente vê, por exemplo, culpa, algumas outras emoções, que às vezes ainda não aparecem no repertório da criança, ou ela sente aquilo, mas ela não sabe ainda nomear aquilo, né? Então, além de trabalhar também a questão das perguntas, mas também da identificação, de entender o que são as emoções, né? Que não é só as emoções ali, alegria, tristeza, medo, mas que existem outras emoções, outros níveis, né? Mais complexos, né? Legal isso. E foi intencional? Se vocês pensaram em haver uma distribuição por faixa etária ou não? Daria para a gente trabalhar com as crianças pequenas também as emoções secundárias e terciárias? Qual que é a opinião de vocês? Quer responder, Maurício? Eu respondo. Pode falar, Silvia. Então, Ivan, nós, inicialmente, né, nós tínhamos pensado só nas emoções primárias, mas por conta da faixa etária, né, ou dessa ousadia, né, de ampliar ou diminuir as faixas etárias, nós decidimos ampliar as emoções também. Por conta disso, né, muitas vezes as crianças não sabem mesmo, gente, nomear as emoções, por exemplo, preocupação. Então, ela sente preocupação, mas ela não reconhece o que seja preocupação. Então, o interessante é trabalhar as emoções primeiro, antes de aplicar o baralho das habilidades socioemocionais. Ter esse reconhecimento. Em que situações você fica preocupada, né? Ou que situações aparece culpa, né? Então, tem as carinha da culpa. E se vocês perceberem, então, as próprias carinhas, né? Então, não dá essa dinâmica de masculino e feminino, né? Então, as próprias carinhas dá para utilizar em todos os contextos. E no próprio manual tem o significado de cada uma das emoções. Então, o profissional, ele pode trabalhar as emoções antes de iniciar o processo da aplicação do baralho socioemocional e ter esse reconhecimento e ampliar cada vez mais para a criança reconhecer isso, né? Por que ela sente isso, em quais situações? É um trabalho realmente, às vezes, até a longo prazo, né, Maurício? Isso. Uma experiência interessante, né, que tem um paciente que a gente estava trabalhando algumas perguntas, ele tentava me explicar o que ele estava sentindo, o que ele sentia. Ele falava que era um negócio esquisito no corpo dele, que era aqui na barriga, né? Que é como se fosse um frio na barriga, assim, né? Ele ficava meio com suor, né? Tentou explicar mais ou menos assim, é uma coisa na barriga, ele falava, né? E a gente conversando das emoções, mostrava as cartas para ele, né? E aí a gente identificou, né, que o que ele estava sentindo era ansiedade. E para ele é um negocinho na barriga. E quando ele descobriu, isso é ansiedade, é ansiedade. Porque era uma situação que envolvia mesmo essa ansiedade. Ele me explicando a situação, né? Ele só sentia esse negócio na barriga. Ele, não sei o que eu sinto na barriga, né? E foi bem interessante, né? E aí a gente foi mostrando as cartas e foi identificando o que ele sentia, ele foi me explicando, e a gente ia mostrando as cartas para ele, né? Então, foi interessante identificar o nome do que ele sentia no corpo. Foi bem legal. Dando até um depoimento nesse sentido também, numa experiência também de ouvir a criança relatar também que ela sentia como se estivesse também na barriga, né? É interessante isso. Quer dizer que é interno, né? Não sei. Então, a criança falava assim, tem um caminhão de lixo andando dentro da minha barriga. Essa era a frase, assim, um caminhão de lixo andando dentro da minha barriga. Mas depois a gente foi identificando que parecia que o que ela estava se referindo era angústia, né? Claro que era complexo demais para perguntar para ela, é angústia que você está querendo dizer? Não era tão direto, mas era isso.
relatava que tinha um caminhão de lixo andando dentro da barriga, né? E depois a gente foi identificar, porque eu não queria ir embora, dava o horário da escola acabar, e ela não queria ir embora para casa, por uma questão de exposição à violência e tal. Então, ela relatava que ia ficando no final da tarde na barriga com um caminhão de lixo andando dentro da barriga. Olha que interessante. Né? E essa questão da importância de nomear, né, as emoções. Uhum. Tem até um grupo de escolas, acho que do Ceará, de um município do Ceará, que eles implantaram um programa que chama Amigos do Zip, e é para crianças mesmo, da pré-escola. Uhum. E é um objetivo assim bem simples, aprender a nomear as emoções, né? Zip é um grilinho e eles usam esse grilinho como personagem para ir identificando as emoções, né? Mas é isso, né? Com as crianças pequenas, o fato de ajudá-las a entender e nomear já é um grande passo do desenvolvimento socioemocional, né? Enfim, E acabei entrando aqui principalmente também. concretizar, né? Eu acho que eles precisam dessa questão do concreto, né? Então, mostrando as cartas, às vezes vocês podem utilizar recurso como vídeo, pesquisar. Vamos pesquisar, então, orgulho, né? O que é orgulho? Vamos lá na internet, vamos ver. Tem vídeos, né, que mostram isso, então é bem interessante o que o Ivan esteja falando, e as propostas que as próprias escolas, as organizações estão realizando nessa proposta das habilidades socioemocionais. Então, assim, tem muita coisa, né, para serem trabalhadas, e o material do baralho ele vem em encontro dessas propostas aí, né? E as Legal. perguntas vêm justamente para isso, né? Para criar situações reais, né? Que elas já viveram ou estão vivendo, para justamente ela conseguir perceber quais as emoções, né? Então, e lidar melhor com elas, né, Maurício? lidar melhor com elas. Uhum. E um outro ponto também que eu fiquei curioso, deixa eu só completar, que a Regina trouxe um ponto importante também, né, gente? Que é assim, hoje em dia a gente tem desafio na clínica de ser algo lúdico, mas eu acho que também a gente tem que ter um papel dessa, eu vou usar um termo que eu nem sei, eu acho que ele não existe não, mas sei lá, desdigitalização, sei lá, eu queria dizer que sei lá, tirar um pouco essas crianças desse mundo digital, né? Porque também há uma tendência, né, de falar assim, mas esse baralho, por que ele não é um aplicativo, né? Ele seria maravilhoso se tivesse ele como aplicativo, mas verdade, eu acho que ele tem um outro papel. Aí. Mas eu acho que ele tem um outro papel que a Regina trouxe, que eu não tinha pensado sobre isso, que é também tirar ele desse digital, né? Que ele fica já, às vezes, muitas vezes. Eles gostam de... Regina, acho que o céu está fechado. Eles gostam de manusear. Eles gostam de manusear o papel. Acho que é uma outra proposta essa questão, né? Inclusive, a gente já até conversou sobre isso, né, Maurício? De fazer uma forma digital, né, o próprio baralho, mas também tem essa questão, né, de tirar um pouquinho a criança do tablet e do celular, da mãozinha, né? Às vezes a própria criança começa assim com a mão, já está tão acostumada com isso no dia a dia, e trazer para essa questão de manusear, de tocar, de olhar, né? Então, das cores, né? Então, essa proposta também acaba enriquecendo. Com certeza, né? Essa questão de retirar a criança das telas, né? A gente sabe que existem vários estudos mostrando que o uso excessivo de telas pode, né? A criança pode não ter um desenvolvimento tão adequado, né? Tão típico. Então, quanto menos as crianças usarem tela, melhor, né? Então, esses materiais eu acho que vem bem para tirar a criança das telas mesmo, não deixar elas nem fazer aplicativo, né? Porque daí
A gente está fazendo no consultório a mesma coisa que está acontecendo em casa, né? Que muitas mães se veem obrigadas a dar um celular para a criança para poder fazer alguns trabalhos, algumas coisas, principalmente nesse tempo de pandemia, que tem muitos profissionais que estão trabalhando de casa. Mas então essa coisa do papel, do lúdico, eu acho que isso vai contribuir muito no nosso processo terapêutico, esse tipo de material, com certeza. Lembrando que sempre tenha essa relação do profissional, né, com a criança, né, e o baralho é o que está no meio, né, então, esse contato entre duas pessoas, né, esse contato humano que é mais importante, né, o baralho é só esse que vai fazer esse meio de campo, né, então é diferente de um tablet que você vai soltar, você é a máquina. E uma forma, claro que todos os recursos lúdicos, assim, ele vai ser uma forma de acesso à criança, né? É uma forma de acesso. E essa forma de acesso é a gente acessar sentimentos, emoções e, enfim, tudo que ela vem sentir. Então, claro, ele faz esse papel, né, do meio de campo ali para ela poder se expressar. E a única forma, porque hoje em dia, o que eu falei, elas não falam, né? A maioria não fala. Então, a gente tem esses materiais justamente para poder a criança poder se expressar, né? Então, isso vai ser essas formas de acesso à criança é um recurso terapêutico maravilhoso para a gente poder trabalhar em terapia. A gente tem que estar sempre criando e comprando novos materiais, sempre se acessando, né, novos materiais para isso. Atualizando também, né, Regina? Sempre. Tanto os estudantes mesmo e os profissionais, né, a gente que atua aí já há um tempo no mercado, nós estamos em busca a todo momento, né? Então surge algum paciente, aí vamos lá pesquisar o que tem de novo no mercado, né? Então, acho que é isso que faz a diferença com os profissionais mesmo, né? Trazer materiais novos ali de conteúdos atuais, né, para as propostas e intervenções. Mas, Regina, pegando um pouquinho de carona na tua fala da pandemia, eu acho que agora, né, no pós-pandemia, volta às aulas para os pequenos e tudo, eu acho que vai diminuir muito o uso da tela. Eu tenho observado isso com algumas crianças. Eles estão muito felizes em poder brincar de novo, correr, fazer atividades da escola. Bernardo tem 7 anos, está desde janeiro desse ano, desde 15 de janeiro, em aula presencial. Olha que diferença que faz, né? Sim. E as telinhas também foram para todos, uma mão na roda para aguentar esses pequenininhos dentro de casa, parecido com aquele banco, né? 30 horas por dia, porque a demanda é grande, né? Não é pequena, né? Então, o pai tendo que trabalhar, a mãe tendo que trabalhar em casa e entreter a criança. Eu acho que, assim, aos poucos, isso volta ao normal novamente, né? Pelo menos eu tenho observado isso já. E acrescentando essa questão do isolamento social, o que eu percebo, viu? O quanto a gente vai precisar trabalhar as habilidades socioemocionais com essas crianças. Sim. Muito, né? A maioria se afetou demais, né? Então, esse instrumento vai ajudar bastante, porque eles vão precisar de muito trabalho em habilidades socioemocionais, né? Eu conheço crianças aí com 1 ano e 2, 3 meses que não tinham visto outra criança até 30 dias atrás, né? Quer dizer, que bicho é esse, né? Quer dizer, é pai, mãe e acabou dentro de casa, trancado, né? Levando muito a sério todas as recomendações aí, né? Então, de fato, vai ser um novo momento. Espero que os velhos hábitos das brincadeiras voltem. Acho que está voltando, né? Nós vamos ter muito trabalho, sim. Muito, muito. Oiê. Olá, Valdir. Fala com a gente, Valdir. Eu queria falar uma coisa. Opa. É o Blastory de ideias, né, gente?
Alguns anos atrás, eu trabalhei num projeto de treinamento de inteligência emocional para professores do município e do estado. Eu acho que para os autores está aí uma ideia, se eles se interessarem, de criar aí um curso para habilitar professores do estado e do município ou dos particulares a treinar as crianças, ou inclusive esses professores serem treinados, né, com as habilidades deles. Vocês acham? É bem interessante, Valdir. Acho que esse baralho, ele com essa proposta ali, né, dá para a gente criar essas questões, né, de trabalhar as emoções e os aspectos das habilidades socioemocionais dentro desse contexto e habilitar o professor a fazer isso dentro do próprio contexto curricular, né, inseridas nas escolas, tanto as públicas como as particulares. É bem pertinente a sua colocação, Valdira. Na época eu guardo essas apostilas com muito gosto ainda. Nós íamos para Jundiaí, nós íamos para o interior, passar o dia com os professores falando de inteligência emocional, como eles, na sala de aula, desenvolvia isso com o material que eles já tinham dentro do programa de aula deles. Isso foi muito rico, bem gostoso. Legal. Nossa, enriquecedor mesmo. Obrigada, Valdira. Gente, eu estou aqui meio que controlando o tempo, né? Eu acabo fazendo um papel aqui, tô no apoio da Roberta aqui, mas eu imagino que a gente talvez teria mais para mais uma pergunta. Então, se alguém está tímido ainda, não falou com a gente, abre o microfone, fala aí, porque acho que está acabando o tempo. Né? A gente vai precisar encerrar daqui a pouquinho. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos fechar a lista também, tá, Ivan? A lista de presença, Isso. tá? Gente, passa aí no chat, então. Se você não fez a inscrição, vai no bate-papo, faz a sua inscrição, porque a gente vai fazer o sorteio, então, daqui a alguns minutinhos. Tá? A Denise acabou de colocar aí para a gente no chat a lista. Quem mais? Então, eu vou puxar mais uma, e aí... pode falar, por favor. Fala aí, Regina. Não, é que a inscrição ali tem que dizer que é naquele link ali, não é para botar o nome no chat, né? Tem que entrar no link. Boa, Regina, isso. Clica naquele link que está ali e preenche, tá? Boa, Regina. Eu vou emendar a Silvia e Maurício, né, claro. Então, assim, eu já sei essa resposta, mas eu acho que para quem está aqui na sala pode ser uma pergunta importante, né? Esse material é restrito a psicólogos? Só psicólogo que pode usar? Quem que pode usar? Então, Ivan, esse material ele não é restrito, né? Então, tem uma diversidade dos profissionais da área educacional, pedagogos, psicopedagogos, neuropsicólogos e profissionais fonoaudiólogos, profissionais que atuam na parte educacional e que queiram trabalhar as habilidades socioemocionais aí no seu contexto de atuação, né? Então, tem essa amplitude, né? Acho que hoje a gente colocou ali questões de como trabalhar individual dentro de um conceito terapêutico, mas trabalhar no contexto escolar. A Valdira trouxe, né, essa questão aí de pensar nas intervenções e com os professores, para os professores, com os alunos, né? Então, tem uma proposta muito grande aí. Acho que tem bastante gente pensando, né, como atuar de uma melhor forma e como inserir esse material de intervenção dentro desse contexto, né? Com certeza vai enriquecer, né? Está enriquecendo o meu trabalho também, quando eu comecei a utilizar, do Maurício, do Ivan, né? Da Roberta, que ela falou, né? Contou situações ali, né? Com os próprios filhos, e eu acho que é isso, né? A proposta é ampliar mesmo
e cada vez mais os profissionais adquirirem materiais lúdicos e criativos na sua proposta de intervenção. Isso aí, gente. Roberta, você quer fazer mais alguma perguntinha? Será que a gente já vai para o sorteio? Será que tem mais alguém que quer perguntar? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, que eu estou acompanhando mais o chat, mas foram só pontuações. Não, acho que podemos ir para o sorteio, Ivan. Tá. Então, gente, mais uma vez, antes da gente então ir aqui para o sorteio final, Roberta, me conta aí para a gente, se a gente quiser comprar algum material da Núcleo, se a gente quiser esse material do baralho ou qualquer outro, né? Faz aí, como que a gente chega até vocês? Como que a gente pode comprar material com vocês se eu quiser agora? Eu vou colocar ali no chat, vocês podem entrar, né, no www.nucleomedicopsicológico.com.br. Eu até vou colocar ali um cupom de desconto, né, porque o sorteio a gente não vai ter para todos, mas vou encaminhar ali um cupom aqui no chat também para deixar para vocês, para quem quiser e tiver interesse em adquirir, tá? A gente está também com frete grátis para compras acima de R$200. Então, também auxilia. Eu vou colocar o cupom ali de desconto para vocês e o site. Olha, gente, eu preciso dizer, lá na Núcleo eles têm muitos materiais interessantes. Então, se você está achando que esse voucher para você ganhar esse frete aí grátis, você vai depois pedir parcelamento para as meninas, porque você vai querer passar muito mais esse valor, porque elas têm muitos produtos legais lá também de intervenção. É claro que tem testes psicológicos também, mas muito material de educação, pedagógico, não é, Roberto? Então dá para encher o carrinho, né? E ter esse frete aí, não tem? É verdade. Tem bastante coisa bem legal lá. E tem uns materiais aí para quem trabalha com avaliação também, que tem muitos psicólogos aí na sala também, que é da editora Nila. Tem os testes de atenção, rotas, que está fazendo um sucesso, de autoria do Ivan também, né? Memorei, valeu. agora vindo o MIG, tá um sucesso isso aí. O pessoal que está atuando está gostando bastante. Então, é sempre bom dar uma diversificada também, para quem trabalha aí com avaliação, tem bastante recurso aí da Nila lá com a gente. E do autor Ivan, que está na sala aí, né? Ó, se você pegar o baralho socioemocional, o baralho da Regina também, da Roberta tal, e um teste do professor Ivan Rabelo, pronto, você ganhou o frete. Pronto! E ainda fazem 10 vezes sem juros, Ivan. Aí... Pronto, gente. Tá certo. Obrigado, viu, Roberta? Tá bom. Viu?